O 7º Comando Aéreo Regional tem realizado ações com um impacto bastante positivo na região da Amazônia Ocidental. E isso envolve os estados do Amazonas, do Acre, Rondônia e Roraima. O desafio de cuidar do espaço aéreo da região amazônica é o tema principal do Roda Viva Amazonas de hoje. Para nos ajudar a fazer o programa, convidamos o jornalista Calbi Cerquinho, o radialista Jackson Nascimento e o escritor e jornalista Antônio Ximenes. Conosco também aqui o cartunista da TV Cultura, Euros Barbosa. Natural do Rio de Janeiro, ele possui mais de 4.000 horas de voo. É o nosso entrevistado de hoje, o Major Brigadeiro do Ar, Marco Antônio Carvalho Pérez, comandante do 7º Comando Aéreo Regional, 7º Comar. Boa noite, Brigadeiro. Boa noite. Uma alegria tê-lo aqui, principalmente que nós queremos saber mais detalhes da ação do 7º Comar na Amazônia. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor explicasse aos nossos telespectadores ouvintes como funciona o 7º Comar nesta região e principalmente aqui no nosso estado. Okay. O 7º Comando Aéreo Regional, que é o mais novo dos comandos aéreos regionais da Força Aérea, ele foi criado em 1º de março de 1983. Este ano completou 30 anos. A missão do 7º Comar é idêntica à dos demais comandos aéreos regionais da Força Aérea. Qual seja essa missão? Principalmente apoiar as unidades sediadas, subordinadas, jurisdicionadas ao Comar, nos 4 estados que a senhora já mencionou, fazer a representação do nosso comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro Júnior de Saito, nesses 4 estados, cuidar da segurança interna no que concerne a Força Aérea nesses 4 estados. Até 1983... Era do Pará. Essa missão de cuidar de toda a Amazônia Legal brasileira era do 1º Comando Aéreo Regional em Belém. E já naquela época, na década de 80, a Força Aérea já vislumbrava a necessidade de ter uma atuação mais forte aqui na Amazônia, principalmente na Amazônia Ocidental. E por isso resolveu criar mais um Comando Aéreo Regional, o 7º, que tomou conta desses 4 estados, e os demais estados da Amazônia Oriental continuam com o 1º Comando Aéreo Regional em Belém. Considerando-se uma questão básica, natural, de que a região é a mesma, grande. Apenas ampliaram-se alguns grandes problemas que a região amazônica enfrenta, como contrabando, tráfico e tantas outras questões. Será que esta mudança, esta centralização, esta localização do comando, do 7º Comando aqui, teria como base isso, ou foi apenas uma questão puramente estratégica? Só puramente estratégica? Não, ambas as coisas. Ficava muito difícil Belém fazer uma atuação em Cruzeiro do Sul, por exemplo. Cruzeiro do Sul, Belém, Cruzeiro do Sul é uma distância maior do que Belém, Rio de Janeiro. Muitas vezes as pessoas acham que o Brasil é mais comprido do que largo. Não é. Então era muito difícil realmente para Belém atuar nesses estados mais a oeste, Roraima e principalmente o Acre, o oeste do Amazonas. Então fica mais fácil para a Força Aérea ter pessoas aqui em Manaus, que praticamente é o centro geográfico da Amazônia Legal brasileira, para acessar esses locais mais distantes de Belém. Fica mais fácil. Brigadeiro, nós temos o Peru, a Bolívia, a Colômbia e a Venezuela. São fronteiras quentes. E também a Guiana. Fronteiras quentes com a atuação de guerrilha, de narcotráfico, contrabando de armas. Como que o 7º Comar está preparado para fazer o trabalho de segurança nessas fronteiras, especialmente no Peru, Colômbia, Bolívia e Venezuela?
A fronteira terrestre afeta ao Exército Brasileiro com seus 23 pelotões especiais de fronteira. A soberania do espaço aéreo é conosco. Então, com isso, a Força Aérea mantém aqui na Amazônia Ocidental 4 unidades aéreas que fazem missões de defesa aérea. Que tipo de aviões? Bom, nós temos aqui em Manaus o 1º do 4º Grupo de Aviação, era uma unidade aérea que estava sediada em Natal até 2010, e com a Estratégia Nacional de Defesa, que privilegia a atuação das Forças Armadas na Amazônia, em dezembro de 2010, o esquadrão foi transferido de Natal e veio para Manaus. Encerrou a operação com os antigos Chavantes, que se aposentaram, a aeronave ia ter 26 Chavantes, e recebeu aqui em Manaus as novas aeronaves modernizadas, os F-5. Então, a partir de dezembro de 2010, o F-5 está aqui em Manaus para fazer principalmente essa missão de defesa aérea. Mantém um alerta de defesa aérea acionado 24 horas por dia, durante todos os dias do ano, de dia, de noite, com bom tempo ou com mau tempo. Nós temos uma outra unidade de defesa aérea em Boa Vista, na base aérea de Boa Vista, que é o 1º do 3º Grupo de Aviação, com as aeronaves Super Tucano, A-29, fazendo defesa aérea naquela área. Nós temos uma outra unidade em Porto Velho, na base aérea de Porto Velho, que é o 2º do 3º Grupo de Aviação, também com as aeronaves Super Tucano, A-29. E os helicópteros? E os helicópteros, que chegaram também mais recentemente, transferidos de Recife. O 2º do 8º Grupo de Aviação operava os helicópteros Esquilos em Recife. Também foi transferido para Porto Velho, entregou os Esquilos e recebeu os novos helicópteros de ataque russos, que na Rússia se chamam Mi-35, e aqui na Força Aérea foram batizados de AH-2 SAB. O helicóptero, além da missão principal da unidade de ataque, o helicóptero também, pelas características que ele tem, ele também faz missões de policiamento do espaço aéreo em função da alta velocidade que ele tem. Então, aeronaves de pequeno porte, o Sabre tem condições de interceptar. Comandante, todo esse aparato que o senhor acabou de relatar, o senhor tem para nos contar algum incidente, alguma coisa que aconteceu nesses 2 últimos anos, ou pelo menos nesse 1 ano e 4 meses que o senhor está à frente do 7º Comar? Aconteceu algum imprevisto, alguma coisa nesse aspecto? Em relação invasão ao espaço aéreo brasileiro? Alguma coisa nesse aspecto? Sempre tem muitos. Normalmente o Condabra tem essas estatísticas lá em Brasília de tráficos clandestinos, que a gente chama, desconhecidos. Sim. Essas aeronaves que eu falei, todas elas, principalmente... Aqueles aeroportos no meio da mata são que não são homologados, né, que os garimpeiros e traficantes operam. Existem muitas interceptações feitas principalmente pelos A-29 e pelo F-5. Algum abate recente, Coronel? Não. Abate não tivemos nenhuma ainda no Brasil. Desde a promulgação da lei do abate, não tivemos nenhum abate ainda. Mas diversas interceptações. Já tivemos tiro de aviso. Tiro de aviso. E a penúltima medida de defesa aérea e policiamento do espaço é o tiro de aviso. Já tivemos tiro de aviso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor falou logo no início que o 7º Comar é o mais novo da estrutura aeronáutica. Isso, é o irmão caçula. Exatamente. Por ser mais novo, ele tem a frota mais nova, equipamentos de radar mais novos, porque nós temos o CIPAM e o CIVAM. De que forma eles auxiliam nessa fiscalização da fronteira? E eu gostaria de saber o tempo de resposta de um F-5 numa interceptação que acabamos de falar. Qual é o tempo de resposta que temos numa questão, por exemplo, de alguém que invada o espaço aéreo amazônico? E qual a fronteira mais quente? Faz parte da Qual a fronteira mais quente? Qual a fronteira mais quente? Vamos por etapa, então, no Brigadeiro. O tempo de reação do nosso alerta de defesa aérea aqui em Manaus, com o F-5, é de 10 minutos. Certo. Uma vez acionado, o piloto tem que decolar em 10 minutos. Esse é o nosso tempo de reação. Durante o CIVAM e o CIPAM, são importantíssimos, né? Principalmente o CIVAM. O CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, foi o sistema que mobiliou todo esse aparato que o Sindacta 4 hoje opera. Radares, equipamentos de comunicação, de meteorologia, tudo isso foi adquirido para o CIVAM. Então, a gente como a SET e a Defesa Aérea se apoia em cima dos meios e dos controladores de voo do Sindacta 4. O senhor falou do PEFRON, que são os pilotões de fronteiras terrestres, que a Polícia Federal também... Os PEFs, né? Exatamente. Pelotões Especiais de Fronteira do Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro. Eles acionam em caso de aeronaves que estão... Eles que acionam? Não só eles. Quem aciona é o Sindacta. Próprio Sindacta. Com a vigilância radar, o Sindacta 4 tem a vigilância radar, tem a cobertura radar de toda essa nossa área. Então, uma vez que uma aeronave entre
o oficial está de serviço na sala de operações, no COPM, no Centro de Operações Militares do SINDACTA 4, ele vai analisar aquela situação. Aquela aeronave é conhecida, tem plano de voo, não tem plano de voo. O transponder, que é o equipamento de identificação, está acionado, está ligado? Não, não está. Então ele vai começando a juntar as pecinhas de dominó até chegar ao ponto de acionar o CODA, o Centro de Operações de Defesa Aérea, em Brasília, no CONDABRA. Eu falei, olha, precisamos acionar o alerta para ver o que é isso. E assim é feito. Certo. Vamos reiterar a pergunta do Ximenes sobre qual a fronteira mais quente Em trabalhar. termos de invasão de espaço aéreo, invasão. Sim. olha, nós temos tráficos ilícitos em Roraima, nós temos tráficos ilícitos na área de Tabatinga, mas a fronteira mais quente eu acho que não está na minha área. Eu acho que é mais ali Ponta Porã. Sul. Não é. Já para o primeiro, seria o primeiro mas comando. O número, a estatística de tráfico aéreo ilícito, de invasões, ela é maior nessa área. Seria mais- Mato Grosso. Mato Grosso, Ponta Porã, A maior parte Sorocaba. dessas interceptações aqui na Amazônia, tudo tráfico de drogas. Olha, a gente tem um forte indício que seja, porque uma vez que você não consegue... Quando a gente participa com uma operação conjunta com a Polícia Federal, que Sim. existe uma inteligência em cima, que a gente é acionado em conjunto com a Polícia Federal, força o pouso obrigatório de uma aeronave dessas em determinado aeródromo, aí sim a gente tem condição de saber, porque a Polícia Federal, o avião pousa, a Polícia Federal pega e aí vai analisar o que tem aberto. Mas, normalmente, é droga, armamento... Comandante, por falar em aeronave, em aeródromo, as condições hoje, o Ximenes perguntou essa questão das condições do seu material, dos seus equipamentos. Queria saber quais são as condições hoje. O senhor disse que trocou, inclusive, helicópteros novos e tudo mais. Mas, principalmente, eu queria saber se o senhor tem uma ideia de como é que está a situação dos aeródromos na região amazônica. Porque nós tivemos a interdição de vários aeródromos em algumas cidades do interior, e se isso vai acabando prejudicando o seu, por exemplo, como ponto de apoio para as suas aeronaves. E considerando que 21 municípios estão com as pistas não homologadas. Exatamente. Quer dizer, Aqui é um existe- problema, é um grande problema isso para Para a Força Aérea, não. Sim. É um grande problema para as comunidades, né? Porque a gente sabe que a pista traz desenvolvimento. Claro. Um aeródromo traz desenvolvimento para a região, particularmente numa região como a Amazônia, que a acessibilidade é muito complicada. Existem várias localidades com pelotões do Exército que só se chega de avião. Sim. Não se chega nem por estrada, nem por rio. E aqueles que têm um rio, 6 meses do ano também não se chega, porque o rio baixa. Então os navios da Marinha não chegam. É complicado. Então, essas pistas homologadas seriam bastante interessantes para que se tivesse uma acessibilidade, que é o que a nossa presidenta Dilma pretende aqui, com essa alavancagem de recursos. A acessibilidade é a palavra-chave dela, nessas comunidades, nessas localidades mais desassistidas, mais distantes. Até queria aproveitar que o ministro Moreira Franco, Secretaria da Aviação Civil, e o diretor Pellegrino da ANAC, que estiveram recentemente aqui, disseram: é fundamental que seja registrada, que seja homologada e que se termine a desinterdição de até 21 pistas. Eu lhe pergunto, o senhor, por exemplo, recentemente esteve com pessoas em Envira, que a pista não está homologada. Sim. Como é que é essa vida das pistas não homologadas? Como é que o senhor Como é chegou que a lá? aeronáutica Olha, chega lá? A Força Aérea pousa na pista homologada sem nenhum problema. Essa não homologação Não precisa. é um problema para a aviação civil. Para a aviação militar, não. tá. Porque a gente pousa estando ou não homologada. Tem que descer, desce. Isso. Se ela não tiver impraticável, um buraco no meio, alguma coisa assim, a gente pousa mesmo não estando homologada. Em Envira é um exemplo típico. Fizemos uma operação de assiso agora em Envira em setembro, durante 5 dias, em Envira e Itamaraty. Ambas pistas não homologadas. Ambas as pistas não homologadas. Então a gente prestou um apoio ali de médicos e enfermeiros em Envira e a pista não é homologada. E a liberação dessas pistas está vinculada ao 7º Comar ou não? Não, isso é uma tarefa da ANAC. Homologar as pistas é uma tarefa da ANAC. Obviamente que a ANAC vai precisar de uma série de informações nossas. Vai perguntar alguma coisa para a gente do 7º Comar. Seria um ponto de segurança nacional o senhor revelar nesse momento para a gente o seu efetivo do 7º Comar? Não, nenhum problema. Nós temos
Nesses 4 estados, a Força Aérea tem 5.700 homens. Isso é homens bom? E mulheres. É ruim? A tendência é aumentar? Como Olha, é que você vê isso? é um número Os adequado. problemas aumentando cada vez mais na região também, essa questão. É um número adequado. Hoje é um número adequado. Obviamente que a Força Aérea tem ideias de expansão aqui para a área. Está previsto ser transferido da base aérea de Fortaleza um grupo de comunicações e controle que está em Fortaleza agora. No ano que vem será transferido para Porto Velho. Então vai aumentar o efetivo da base aérea de Porto Velho. Na esteira desses apoios que o 7º Comar, que a Força Aérea oferece aos órgãos também, tem um trabalho que é interessantíssimo. Eu acho que, como amazônico principalmente, amazônida que somos, temos que ter a consciência desse agradecimento, comandante, que é com relação a esse grupo de resgate que se pega, por exemplo, uma pessoa que quebrou uma perna lá no interior e traz para a capital e tudo mais. É uma coisa que a gente pouco vê, né, na parte de divulgação das Forças Aéreas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso e qual o trabalho que realmente é feito nesse aspecto. Essas missões são denominadas EVANs, Evacuação Aeromédica. Nós realizamos muitas aqui. Em 2012 fizemos 60 missões. 60 missões dá um pouco mais de uma por semana. A gente pensa que não é isso tudo, mas é isso tudo. Hoje, este ano, até o dia de hoje, nós temos 48 missões realizadas de EVAN. São missões onde a gente vai buscar pessoas em localidades desassistidas, longe, graves. Podem ser militares, podem ser familiares militares, podem ser civis. Aliás, a maioria são de civis, ribeirinhos, indígenas, com vários tipos de problemas, desde a Índia com problema de parto, com o neném atravessado, o menino, o índiozinho picado de cobra, o soldado do PF que caiu da árvore e quebrou a perna. Então, uma infinidade de missões. E a gente leva para os grandes centros onde eles podem receber um tratamento mais adequado. É uma missão muito bonita, muito gratificante. Eu acho interessante também. Obrigado. O senhor é conhecido como um piloto, um caçador de Mirage. O senhor comandou a base aérea de Anápolis, referência em Mirage, e o senhor comandou Pirassununga. Eu lhe pergunto, a questão da aquisição de 36 caças para o Brasil, essa questão internacional entre os F-18, entre Dassault da França, entre os caças da Suécia, como é que o senhor vê isso como caçador? O aparelhamento da Amazônia para os grandes caças. Essa questão do FX é uma questão muito antiga, né? Já vem rolando desde a década de 90. Né? Esse trabalho que foi feito pela Força Aérea, que se concluiu um tempo atrás, realmente eu, como caçador, aguardo ansiosamente que seja escolhida uma aeronave, porque passou um pouquinho da hora. Nós vamos em 31 de dezembro, o Mirage 2000 que já foi uma solução, digamos assim, tampão, quando o Mirage 3 parou em dezembro de 2005. Então a gente realmente, a Força Aérea precisa de uma aeronave de combate, de um caça moderno, que possa ser utilizado aqui. Se o Brasil quer ocupar o seu espaço geopolítico num grande conceito das nações, se quer ter um assento na ONU, eu acho que tem que ter forças armadas devidamente aparelhadas e adequadas. Eu digo isso porque a Venezuela tem o Sukhoi russo. Sukhoi 30, é uma nave fantástica. A Colômbia começa a se preparar para o F-18. Brigadeiro. E nós temos um F-5. Olha, Brigadeiro. no F5. Olha aí, Brigadeiro. Nós temos uma indústria aeronáutica considerada uma das melhores do mundo, que é a Embraer. Uma bela empresa, com lucros, inclusive, Terceira do mundo, né? Terceira do mundo. E hoje exportando o avião para o mundo inteiro, inclusive para o primeiro mundo. Claro. Não é? Para os Estados Unidos. No entanto, não raro a gente lê. Nós, jornalistas que fuçamos aqui e lá, estamos sempre procurando, a gente lê opiniões não muito simpáticas sobre os aviões. Eu queria ouvir pela primeira vez, porque eu nunca ouvi na minha vida, um profissional da área falando sobre a segurança, sobre esta indústria. Como o senhor vê isso? É um orgulho brasileiro. E poder falar do avião de transporte. A Embraer é um orgulho nacional. Não tenho a menor
dúvida disso. Uma aeronave que saiu de uma costela da Força Aérea, começou com uma empresa vinculada à Força Aérea. Hoje ela é privada, mas é um orgulho nacional. A quantidade de aeronaves. Eu mesmo voei várias unidades ao longo dos meus quase 42 anos de serviço. Eu voei várias aeronaves da Embraer. Eu voei o Bandeirante, eu voei o Chavante, que foi montado pela Embraer. Muitas. E ela tem um braço fortíssimo para pesquisa, ali que é o ITA. Ali ao lado. É um grande braço, um braço que é uma fortaleza, que lhe dá o apoio tecnológico, inclusive, na faixa dos estudos, do conhecimento. Eu não conheço. E da formação também, né, de profissionais. Eu não tenho conhecimento de críticas nenhumas à Embraer, não. Ao contrário, são só elogios. Comandante, eu queria retomar aqui uma questão. O senhor veio antes de assumir o 7º Comando, o senhor esteve em Brasília, o senhor tratava das finanças, cuidava das finanças, vamos dizer assim, da aeronáutica. Eu particularmente tenho ouvido muita reclamação e tenho fontes ligadas dentro da aeronáutica que me dizem sempre o seguinte: nós estamos pela hora da morte com relação a rancho, a fardamento, não equipamentos, por isso que eu fiz aquela pergunta inicial para o senhor com relação às suas aeronaves. O soldado, antigamente, ele ficava no quartel e tinha várias refeições. Hoje, parece que essa realidade mudou completamente. Inclusive, soldados da aeronáutica voltam para casa antes da hora ou não completam seu turno por falta de alimentação. Essas informações que nos ronda por enquanto. O senhor confirma essa situação difícil e o que levou a isso, se é que é verdade? Se não for verdade, também o senhor pode nos explicar. Mas se é verdade essa situação difícil, o que levou a isso, comandante? Não é bem assim não. Esse quadro não é tão negro assim não. O nosso orçamento da Força Aérea ao longo dos últimos anos, ele tem crescido. Não na medida em que a gente necessitaria, né? Normalmente a lei de orçamento anual, a LOA, tem sido um pouquinho abaixo da nossa proposta. Não é verdade que os soldados são desengajados mais cedo por falta de alimentação, não. De maneira nenhuma. Os soldados ficam até o momento que tem que ficar. Aqueles que vão embora ou porque pedem ou porque não interessa a administração mantê-los em termos de julgamento de mérito. Não é por causa da alimentação. Não. Mas é verdade que eles levam hoje, por exemplo, material que antigamente não levavam para o quartel, como escova, pasta, uma série de utensílios. Material de higiene pessoal, cada um tem o seu. Eles levam normalmente, é isso? Sempre foi assim, cada um leva o seu. Isso. Eu me lembro de uma entrevista que você participou, eu acho que você participou com o comandante militar da Amazônia, aqui o general, esse último. Vilas Boas. E essa pergunta foi feita para ele. Salvo engano, foi eu mesma que fiz. Houve uma explicação razoavelmente interessante. Ele didática. Disse, olha, didática é. Ele disse, olha, houve um momento, eu posso reproduzir porque o programa foi... Está gravado, está aí, está para todo mundo ver. Houve um momento por volta de 2006... Começo dos anos 2000, até mais ou menos 2004, 2005, por aí, em que houve um corte brusco no orçamento das Forças Armadas. Isso aconteceu, o senhor mesmo sabe disso. Mas depois isso, houve um momento em que a coisa recrudesceu, a verdade é essa, ficou muito ruim, e depois normalizou. E ele, inclusive, fez uma ressalva aqui que no governo... Do Gilberto Mestinha, do orçamento. O Romero Jucá, do orçamento. E falou também que o governo federal estaria interessadíssimo, e me parece que o senhor confirmou aí ao dizer que há uma... O orçamento da Força Aérea, ao longo dos anos, eu acompanho isso desde 2006, tem crescido paulatinamente ao longo desses anos todos. Como eu disse, não chega ao que nós necessitamos realmente, não é o ideal, mas ele tem melhorado. Até porque o crescimento do trabalho, da ação, da operacionalização... É cada vez maior. É cada vez maior. Né? E tem o fato, o ministro da Defesa, Celso Amorim? Celso Amorim, foi muito claro. Ele disse, nós precisamos
reaparelhar as Forças Armadas. E a vanguarda do transporte é a aeronáutica. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta um pouco mais quente. Eu queria lhe perguntar a participação das mulheres na Força Aérea. Como elas estão participando? O que elas estão fazendo? Qual é o papel da mulher na Força Aérea aqui na Amazônia? Eu acho quente, né? Mulher na Força Aérea. Sim, é claro. Doce, falar de mulher, na Força Aérea. Comandante, falar de mulher é doce. Não, deixa. Mulher, cadê a cerveja? Não, brincadeira. Realmente, a mulher na Força Aérea, e nós fomos os precursores, a Força Aérea foi a primeira Força Armada a ter a mulher entre nós, ela tem sido muito boa, muito profícua. Inicialmente com as intendentes, né, que nós temos excelentes oficiais intendentes, maravilhosas, e mais recentemente com as aviadoras também, né, desde 2004, que quando entrou a primeira cadete na Academia da Força Aérea Mulher, a experiência tem sido muito boa. Hoje nós temos o Super Tucano, já temos na aviação de caça a primeira linha, já temos na aviação de transporte, já temos helicóptero. E na aviação comercial também, né? Muito. Eu queria voltar ao assunto das finanças, né? Considerando que é um expert no assunto aqui, o nosso brigadeiro. Experiência toda. Eu apertar o bolso. Eu acredito que prioridades tenham sido realizadas nas Forças Armadas. Elegeram algumas prioridades. Esse baque que levou em 2004, baque que eu me refiro, né, na diminuição. Mas existe alguma diferença do 7º para o 1º Comar em termos de investimentos, considerando, por exemplo, puxo sempre para a Amazônia como telespectador. O telespectador hoje ele está nos assistindo e essa imensidão da Amazônia, uma região cobiçada pelo planeta inteiro. Então tem cientistas, tem a biodiversidade que sai daqui de forma aérea para outro país, né? Nós temos vários institutos de pesquisa, mas tem também não só o tráfico de drogas, de armas, mas também a biopirataria. Não sei se o senhor deve ter conhecimento sobre esse assunto. Sim. Agora, sobre isso é preciso ter um orçamento pesado para combater. Há uma diferença de alguns comandos aéreos para o da Amazônia, considerando sua grandeza? Olha, os recursos distribuídos do que a gente chama de plano de ação, Certo. que é o plano de ação, são como o orçamento da Força Aérea é distribuído para todas as organizações. Ela tem diferença de uma unidade para outra, realmente tem. Em relação aos 7 comandos aéreos regionais, não difere muito. Basicamente em função da missão, em função da complexidade da missão, em função da área territorial jurisdicionada daquele comando aéreo regional, pode ser que realmente os orçamentos variem um pouquinho, é natural isso. Não é exatamente o mesmo orçamento para todos os comandos regionais, não. Tem uma pequena diferença. Aqui na Amazônia tem nos atendido. Minha curiosidade neste momento é saber qual a exata função do SINDACTA. Do SINDACTA? E onde é que ele atua juntamente com o 7, ou melhor, que responsabilidades ele tem junto ao 7? E considerando que tem 8 anos, né, no SINDACTA, o quarto SINDACTA tem 8 anos. Está fazendo essa semana 8 anos. O SINDACTA 4 é uma organização gigantesca. Ela é responsável pelas áreas do Comar 7 e do Comar 1. Basicamente, ela é responsável por 60% do território nacional, o SINDACTA 4, pelo controle do tráfego aéreo e pela defesa aérea desses 60% do território nacional. Debaixo do SINDACTA 4 existem 26 destacamentos de controle do espaço aéreo, né, em todos esses estados, 26. São efetivos que estão deslocados em todas essas pequenas localidades. Existem 12 estações de comunicações espalhadas também. E ainda tem geralmente nas fronteiras. Não só nas fronteiras. Não só nas fronteiras. Espalhadas, porque a Amazônia hoje está toda coberta por vigilância. Nós temos radares, cobertura radar em toda a Amazônia. É o maior sistema do mundo em floresta tropical. Isso. E é um sistema único no mundo, é um sistema integrado, que em país nenhum adotou isso. Nós adotamos e deu muito certo para a economia de meios. Então, os mesmos meios de comunicações e de vigilância radar são utilizados tanto para o controle do espaço aéreo quanto para a defesa aérea. Somente as salas são separadas. Existem pessoas dedicadas à defesa aérea, existem pessoas dedicadas ao controle do tráfego aéreo. Existe alguma possibilidade de um avião não ser detectado pelo radar, ou aquilo é coisa de filme, aquela distância de 100 metros, aquela coisa de filme, é ficção ou existe? Não, existe sim.
radares fixos que estão colocados em terra. Se a aeronave vier muito baixa, voando rente à floresta, realmente não vai ser enxergada. Mas aí nós temos a alternativa do radar aerotransportado, as aeronaves do CIVAN, as aeronaves que estão sediadas em Anápolis, do 2º e 6º Grupo de Aviação, o E-99, que transporta aquele radar de alarme aéreo antecipado em cima, ela enxerga tudo. Avião feito pela Embraer, né? Avião da Embraer. Outro detalhe também, aqueles aviões não tripulados, a aeronáutica brasileira já tem, já usa os temos, drones, já tem? Os VANTs, veículo aéreo não tripulado. Já existe isso? Já existe a primeira unidade que foi Santa criada, Maria, Camobi? está em Santa Maria, é o primeiro do 12º Grupo de Aviação. É uma unidade aérea equipada com VANTs israelenses. Isso é o futuro da aeronáutica, não? Isso é o futuro do mundo. Do mundo todo. Isso já é utilizado nos países do primeiro mundo, muito. Brigadeiro, eu queria voltar a uma questão que o Ximenes puxou, sem essa questão de ser quente ou de ser morna, mas a sociedade tem vivido nos últimos anos, nos últimos tempos, mudanças que a gente, há algum tempo, jamais imaginava. A gente hoje aceita, uma parte da sociedade aceita, por exemplo, casamento de homem com homem, mulher com mulher, união estável, se fala muito já nisso. As Forças Armadas sempre foram vistas como um reduto masculino, apesar de já ter, lógico, as mulheres terem também ganho isso. Como é que as Forças Armadas, especificamente a aeronáutica, que o senhor já tem mais de 40 anos nessa experiência, tem visto a entrada ou a participação ou a revelação de homossexuais dentro das Forças Armadas? Como é que o senhor acha que é preciso que as Forças Armadas tenham um outro olhar sobre isso, sobre esse aspecto do homossexual fazendo parte das Forças Armadas brasileiras? Questão de gênero. Olha, nós temos que seguir a legislação nacional. Então, nós não podemos, de uma forma preconceituosa, excluir um determinado militar pela opção sexual dele. Simplesmente ele tem que ter um comportamento dentro dos quartéis, fardado, condigno. Agora, o que ele faz fora dos portões é um problema dele. E a opção sexual dele é um problema dele também. Então, nós temos que seguir a legislação nacional. Eu queria adicionar uma só questãozinha. Isso, salvo engano, no início, quando aconteceu, teve uma repercussão muito grande, mas me parece que foi no próprio Exército. Não foi bem também, mas tivemos também, né? Na própria aeronáutica. Houve uma reação. Sim, era um fato estranho, né? Naquele momento, fato estranho. Bom, eu faço a seguinte pergunta ao senhor, brigadeiro. Nós falamos dos aviões não pilotados. Eu confesso ao senhor que quando a presidente Dilma falou em 2010, na sua campanha para presidente da República, que aqui nós na Amazônia teríamos, principalmente nós da Amazônia, teríamos aqueles aviãozinhos não pilotados. Eu fiquei encantado com aquilo, eu achei aquilo uma coisa maravilhosa. Você acreditou? Não? Última geração. Claro que acreditei. Eu já estava vendo aqueles aviãozinhos, me parecia até aqueles de... Controle remoto lá, era o modelo. Mas depois não se falou mais disso. Ou melhor, o governo federal veio falar nisso muito depois. Até porque, naquele momento, estava perdido entre a licitação internacional para comprar, enfim, a compra internacional de França, novos Suécia, aviões. Estados Unidos. O senhor acabou de falar que aquilo é o futuro do mundo. Nas Forças Aéreas, sim. Nas Forças Aéreas. Por quê? Porque é um meio aéreo extremamente furtivo, econômico, que não expõe pessoas, seres humanos, pilotos a risco. Vida, certo. Né? Existe um oficial aviador a quilômetros de distância, pilotando aquele aviãozinho, com uma série de sensores, com uma série de informações sendo captadas online. Então, realmente, as Forças Aéreas do primeiro mundo Além de estão Israel, para isso. que outros países? Estados Unidos? Estados Unidos, usa, por exemplo, na agricultura, no agronegócio. Também. Na agricultura, mas também no Afeganistão, no Irã. Que outros países já A França, a Alemanha, a Itália tem. Inglaterra tem. Israel, uma grande referência. O Irã deve ter. Israel é uma grande referência. Realmente é um futuro para as Forças Armadas. Estamos começando agora. Agora, é uma tecnologia,
A doutrina de operação é uma coisa muito fechada, é muito difícil conseguir. Quem fabrica atualmente é Israel. Israel é um dos países mais desenvolvidos nesse campo. E são para missões de reconhecimento também. E também meramente já tem de ataque. Já tem de ataque? Já tem de ataque. Os Estados Unidos já tem. Fazem ataque com aquilo. Ou seja, jogos vorazes que nós vimos. Quase. Não é à toa, não. 6, 8 anos. Não é à toa que surgiu. Já estava dentro, né? Estou com medo de perder meu emprego, né? Brigadeiro. Senador Romero Jucá, presidente da Comissão de Orçamento do Senado. Senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado. Senador Valdir Raupp, presidente do PMDB, Rondônia Nacional. Eu lhe pergunto, com tantos políticos na Amazônia, qual a possibilidade, qual a sua percepção para que a gente possa melhorar o orçamento para a aeronáutica numa região que é prioridade da presidenta Dilma no combate ao narcotráfico, no combate à guerrilha, no combate ao contrabando de armas, no combate aos ilícitos transnacionais? Há possibilidade, na sua percepção, de que os políticos possam melhorar os equipamentos e o orçamento para a região? Obviamente sim, né? Você citou aí a Amazônia Ocidental, está poderosa nessa área. Você citou aí 3 ou 4 personalidades importantíssimas nesse segmento lá no nosso Congresso. Então, realmente, podem fazer a diferença sim. Carregando recursos, pelo menos não efetuando cortes na proposta, na PELOA, na proposta de lei orçamentária anual. Podem ser bastante influentes, sim, realmente. Isso é uma questão política, não uma questão de necessidade. Seria uma questão política. É uma questão política, uma questão econômica, também, de balanço, de receitas e despesas. Mas tem muito uma questão política, assim, de prioridades. Uma caroninha nessa pergunta. Pergunte. Capciosa do nosso amigo. Mas olha lá, o Brigadeiro, nem sempre ou quase nunca as Forças Armadas estiveram muito próximas dos políticos. Elas sempre estiveram no seu lugar, ali, e os políticos mais adiante, lá. Não houve, de certa forma, pelo menos no Brasil político de 30, 40 anos para cá, a gente não costuma ver isso. Então, não seria tão normal que houvesse essa ponte entre os militares, de modo geral, as Forças Armadas e o Congresso. Como são feitas as injunções, como são feitas as conversas? As articulações de Congresso? As articulações. Vocês têm dentro de cada setor, tem pessoas especializadas, como tem o Executivo em relações institucionais. Parlamentar? Não, nós no temos, caso, relações institucionais. Temos. Como que é feito isso? Também uma grande curiosidade. Nós temos uma assessoria parlamentar, que é chefiada por um brigadeiro Mesquita, está lá em Brasília, que faz um trabalho muito importante. Tenente brigadeiro, major brigadeiro? Não, brigadeiro. Brigadeiro Eduardo, 2 estrelas. Que faz um trabalho fantástico junto a essa população, a Câmara e o Congresso, nessas questões que são sensíveis para a Força Aérea. Demais, o Exército e a Marinha, da mesma forma, tem as suas assessorias parlamentares. E essa atuação é importantíssima, trazendo os políticos, trazendo aqueles das comissões de orçamento, das comissões de defesa, para conhecer um pouco mais as Forças Armadas. Analisando as propostas e os projetos que vocês têm e que tem que passar pelo Congresso. O trabalho deles é muito importante. E eu até queria fazer uma observação. O saudoso ex-governador Gilberto Mestrinho teve um papel fundamental na articulação quando ele era presidente da Comissão de Orçamento do Senado. Ele colocou a seguinte questão: precisamos rever o Calha Norte, precisamos rever os investimentos na Amazônia, e ele conseguiu. Tanto que é uma tradição dentro da Comissão de Orçamento do Senado de altas conversações com as Forças Armadas. Permanece? Permanece. Esse é o trabalho que a assessoria parlamentar nossa da Aeronáutica faz lá em Brasília, junto a esses políticos mais proeminentes. Com êxito. Ainda não é aquele ideal, né, Brigadeiro? Como o senhor disse, que já conseguiu mais de 40%. Graças ao Tem tantas outras questões envolvidas, mas com certeza com êxito. Tem sido muito profícuo o trabalho deles. Brigadeiro, a gente tem visto em determinados momentos na história do Brasil
as Forças Armadas ou se levantando ou dizendo que estão apoiando o governo ou determinadas situações. Mas a gente tem visto também, principalmente nos últimos anos, a participação maior, e aí eu pergunto ao senhor se é apenas por ser maior, em termos de quantitativo de efetivo, do Exército, o Exército Brasileiro. A gente tem visto, por exemplo, o general Vilas Boas colocando situações, dizendo que a Amazônia precisa ser defendida, falando mais do que até um militar, talvez não seja tão comum o militar falar do jeito que eles têm falado. Tem antes do comandante do general, o general Heleno chegou a quase ser candidato a presidente pelo próprio povo e tudo mais. Não, o general Heleno continua muito articulado, muito ativista e atuante. Muito ativista, exatamente. Então, mas esses do Exército, a Força Armada, principalmente do Exército, está faltando da Aeronáutica também? Ou por que o senhor acha que a Aeronáutica e a Marinha também um pouco mais comedidos? Existe essa diferenciação? Existe uma diferença muito grande. O Exército tem problemas sérios que a Força Aérea não tem em função do efetivo. O Exército tem 3 vezes e meia o efetivo da Força Aérea e da Marinha. Sim. São mais de 200 mil homens. Isso é dinheiro, manter uma tropa dessa, e é para ser assim mesmo. Quem ocupa é o Exército, a tropa que ocupa é o Exército. A Força Aérea não ocupa. Então, realmente, o Exército tem sérios problemas de por isso ele está gritando mais? Porque para sustentar... Você poderia explicar a diferença aí, que é interessante para o telespectador. Então, o Exército tem um maior contingente das Forças Armadas. Com certeza. E por isso tem falado mais forte, tem mais problemas também. Colocado deve ter mais problemas, devem sentir mais os problemas. Eu quero lembrar aqui uma passagem do Tenente Brigadeiro Nicásio, quando era Major Brigadeiro do 7º Comar, e que trabalhou diretamente na Presidência da República. Ele disse assim, abre aspas, a Força Aérea está com o Exército, com a Marinha e com as agências do governo federal como o transporte base. E eu lhe pergunto, precisamos de mais aviões aqui na Amazônia para esse trabalho de transporte base? Olha, a gente, hoje o Comar 7 voa, nesse ano, 2013, nós temos 4.800 horas dedicadas exclusivamente ao PAA, ao Programa de Apoio à Amazônia. 4.800 horas. É muito, é muito. Este é o programa institucional do 7º Comar. Esse é o programa que a Força Aérea tem e que o 7º Comar gerencia, o PAA, Programa de Apoio à Amazônia. Com essas 4.800 horas que a gente apoia todo o efetivo do Exército aqui e da Marinha também. É bastante, mas ainda não é o ideal. É igual o orçamento que eu falei. Como é que ainda funciona não é esse ideal. PA? Esse Programa de Apoio à Amazônia, ele é gerenciado pelo 7º Comar e nós temos uma quantidade de horas de voo nas aeronaves daqui de Manaus e também no 630 lá do Rio de Janeiro. Então, periodicamente, sobe a aeronave 630 do Rio de Janeiro, vem aqui para Manaus para fazer essa distribuição de logística, de material para essas localidades todas. O 630 carrega muito mais do que o Amazonas que nós temos aqui em Manaus. Então, a participação deles também é muito importante. Então, o PA nós temos aeronaves, o Brasília, o Caravan, o Bandeirante, o Amazonas e o 630. E tínhamos o 07 até Pará, o Boeing 707. Então, é um programa que nós temos, que a Força Aérea entende que é importantíssimo aqui para a região, manter esse apoio, mas isso é dinheiro, é orçamento. Quer dizer, precisamos de mais aeronaves e de mais horas. Se nós tivéssemos mais, aqui eu costumo dizer que aqui a gente voa o que tiver. Claro. Se chegar isso, a gente voa isso. Se chegar isso, a gente voa isso. Então, uma curiosidade... As necessidades são enormes. Né? O que tiver aqui para voar, nós vamos voar. Uma curiosidade, falando sobre essa disponibilidade, né, que a Força tem. E a ação social, a função social, aliás, tanto da Aeronáutica como da Marinha, nós vimos aqui na entrevista com o Almirante, e do Comando Militar também, às vezes parece um complemento, quando na verdade é uma função intrínseca, sim, porque vocês não fazem isso só requisitados, só solicitados, fazem naturalmente. Vacina, por exemplo? Veja bem,
todas essas... Ou tem que ser requisitado? Normalmente somos requisitados. Normalmente somos requisitados. Apenas as operações ACISO, essa ação cívico-social que a gente faz, essas são desenvolvidas por criação, por iniciativa do 7º Comar. Certo. Então a gente trabalha com os municípios, vê as necessidades com os secretários municipais das localidades, elegemos determinadas localidades e vamos ali, fazemos uma operação de uma semana. Mas todas as outras demandas são externas. Essas atividades todas são atividades subsidiárias. Nós lembramos que a missão principal das Forças Armadas, do artigo claro. 142, essas são a missão principal. A missão principal da Força Aérea é a soberania do espaço aéreo com vistas à defesa da pátria. Esta é a nossa missão. Mas nós temos uma série de outras atividades subsidiárias que estão nas leis complementares, que são essas. Como é que nós vamos fugir de atender uma população numa enchente? Nós estamos numa região que tem seca e enchente no mesmo ano. Numa diferença de 9 meses, a gente tem na mesma localidade uma seca e uma enchente. Como é que a Força Aérea vai se omitir num momento desse? Não tem como. Falando nisso, o senhor já está começando a se preparar já para a próxima... Está subindo, Já está subindo, viu? Está subindo rápido. Já estamos subindo. O Comar já tem que estar atento a isso. E com certeza deverá estar, né? Promete, né? Com certeza. A Força Aérea está sempre presente. O governador Omar Aziz e o vice-governador, professor Mello, têm dito que a Força Aérea tem um papel fundamental no atendimento às vítimas das cheias e enchentes. Vocês têm voado muito para questões emergenciais? Muito, sempre. Em 2012 tivemos uma cheia no Acre enorme. Operamos muito no Acre, com 630. Foi muito. A Força Aérea foi até homenageada lá no Acre pelo governador do Acre. É bastante. O ano passado, quando eu assumi o comando, a gente estava terminando uma cheia recorde aqui, né? 29,97 metros. E que história é essa da Força Aérea ter balsas de hospital militar? Essa foi digamos assim, uma surpresa estratégica. Então nos conta. A operação Ágata 4, realizada em 2012, no primeiro semestre de 2012. Realmente foi uma ideia que surgiu. Nós trouxemos o hospital de campanha que fica no Rio de Janeiro, que é subordinado à Diretoria de Saúde da Aeronáutica, e colocamos esse hospital de campanha em cima de uma balsa da Comara. E com essa balsa nós saímos por aí fazendo atendimento nessas populações e pegamos a cheia. O final da cheia, a gente colocou essa balsa em Careiro da Várzea, me parece, fomos em Barcelos, fomos em Moura. Em Barcelos, durante 5 dias, nós fizemos 2.200 atendimentos em 5 dias com esse hospital em cima dessa balsa. E essa balsa já está preparada de novo ou já foi embora? Essas balsas ficam aqui, essas balsas são da Comara. Já estão aí se preparando. A Comara tem uma frota de balsas, em termos de tonelagem, enorme. Aliás, é outra unidade importantíssima da Força Além Aérea. Além dessas balsas, qual é o outro tipo de transporte que é usado? Helicópteros, aviões? Ou as balsas já são suficientes para atender? A participação da aeronáutica nessas questões de saúde seca e cheia? Não, aeronaves. Seca e enchente são aeronaves porque a balsa demora muito. Então, e se for seca, a balsa muitas vezes não chega. Então tem que ser avião. Tem que levar comida. Não tem jeito, é avião mesmo. Água. E os novos aviões de transporte da aeronáutica, que estão sendo fabricados pela Embraer? Fala um pouco sobre eles, por favor. KC-390, uma aeronave desenvolvida por requisitos estabelecidos pela Força Aérea, que inclusive pelo Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, em 2018, deve vir para Manaus, deve operar aqui em Manaus, no Esquadrão Arara, primeiro do nono. São aeronaves que já temos parceiros, né? Alguns países já em parceria, com opção de compra. Com certeza vai ser uma aeronave que vai ocupar um nicho nessa área do transporte militar muito importante. Vai ser uma Brigadeiro aeronave... Marco Antônio, Ui. nós vamos terminar o nosso programa lamentando. Que pena. Rápido, né? Sim, claro. Muita pergunta interessante. Gostaríamos de ter a sua resposta, mas infelizmente nós... Quero agradecer Calbi, obrigada. Você, obrigada, o Jackson e o Ximenes. Agora o senhor vai receber das mãos do nosso cartunista Euros uma
brincadeira aí com o assunto Oh, do que programa. bacana. Gostei do meu aéreo. Olha, pelo menos eu não perco meu emprego, né? Tá maravilhoso. Ele tinha feito, Vou mostrar para a câmera. ele tinha feito não tripulado, mas depois que o senhor falou nisso, ele botou Foi o senhor. ótimo, Entendeu? genial. Muito obrigado, viu? Para um caçador é O genial. nosso programa fica aqui, fica por aqui. Levante pra Lembrando a câmera. vocês que vai ao ar, esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas. E com repetição aos domingos, também às 22 horas. Muito obrigada pela audiência, obrigada a todos, obrigada mais uma vez, comandante, e até lá.